Ah, tá, agora consegui. Cadê? Invite. Uhum. Pronto, mandei o link no grupo. Nossa, vocês estão querendo ter aula hoje, hein? Isso aí, legal. Então, deixa eu já ir abrindo a aula também aqui. Deixa eu ir adicionando aqui a... Estão assistindo aí o vídeo? Estão vendo? Hein, professor Gabriel? Oi. Tá ouvindo, né? Então, as suas aulas serão segunda, quarta e sexta. Isso, segunda, quarta e sexta. Tá. A prova, então, vai ser dia 8. Só para confirmar que é 8 Uhum. na quarta-feira. A gente entrega a prova na sexta. Mentira, mentira. Mentira. Eu não estou aqui agora com a data certinha, mas deixa eu ver. Não, a prova é dia 8 na quarta-feira e entrega na sexta, né? Isso. Combinado? Combinado? Não, Poxa, que maldade. Cuidado que os alunos vão escutar o vídeo e depois vão acreditar, tá? Não, gente, é para entregar dia 8 mesmo, pelo amor de Deus. Ó, o relatório é dia 6, até o dia Aham. 6, a partir de hoje, já pode mandar o relatório. Agora, a prova, eu mando no dia 8 e eu tenho e vocês vão me enviar no dia 8 de volta, tá bom? Prova preenchida. Ok. Tá? Então, acabei apanhando um pouquinho aqui no Zoom, né? Eu tô achando que essa aula primeira que a gente acabou falando não chegou gravação aqui. Eu acho que ela não foi Não estava gravada. gravando. Não estava gravando, não. Por isso que eu te perguntei. Ah, Porque é? aparece aqui um negocinho sido gravando e não estava. Agora Por isso que tá, eu te né? perguntei. Agora tá. Ah, entendi. Agora eu não tinha marcado a opção de gravação. Mas aí depois eu dou um resuminho rápido do que eu falei anteriormente no WhatsApp, para todo mundo ouvir. Então, vamos começar aqui agora o módulo de Introdução à Microbiologia, né? Então, o conceito de microbiologia é um ramo de uma especialidade médica que estuda os micro-organismos, seja eles eucariontes, procariontes, né, como fungos, bactérias e vírus. Bactéria, né? A importância da microbiologia, ela não é importante apenas na análises clínicas, né? Ela não é vista, ela sempre é vista também como 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 uma doença, né? Como patologia. E na verdade, as bactérias elas possuem diversas funções muito importantes para o nosso
para para a nossa vida, nós seres humanos e animais, todos os organismos, né? As bactérias, elas, por exemplo, elas promovem a decomposição de materiais orgânicos. Deixa eu virar aqui para o pessoal que está no Instagram, que vai acompanhando comigo no slide. Então, acho que eu voltei, né? Aqui. Então, elas fazem tanto decomposição de materiais orgânicos no corpo humano, podem prevenir doenças, compondo a flora intestinal e a digestão de alimentos, além da fertilização do solo. Então, são alguns dos exemplos em que os micro-organismos em geral, né, principalmente as bactérias, atuam de forma positiva, tanto no nosso organismo, quanto em fertilizações, em uso agrícola, né? Algumas outras áreas, né, na indústria alimentícia, produção de iogurtes, queijo, cerveja, vinhos, né, as bactérias elas estão diretamente ligadas na produção desses alimentos, né, na fermentação. Na indústria farmacêutica, produção de fármacos, antibióticos, na agricultura, controle de pragas, em cosméticos, né, o famoso Botox, ele é uma enzima, né, de uma bactéria, que é o Clostridium botulínico, que acaba esticando um pouquinho, né, a pele da mulher, causando o objetivo, né, final da mulher. Acho que tem alguém querendo entrar, peraí. Então, aqui são alguns exemplos de... O que tá falando? Daqui a pouco dá sono. Que sono? Quer dormir? Então, aqui são alguns exemplos de áreas, né, que a microbiologia também atua, tá bom? Não é só na microbiologia de análises clínicas. Então, aqui, basicamente, né, a gente vai falar dentro da disciplina sobre vírus, fungos e bactérias. Dentre esses três aqui, até então, tinha... como é que é complicado, né? Porque até antes do corona, né, tinha um entendimento diferente. Mas, assim, dentro de um laboratório de microbiologia, um desses assuntos, ele não é tão abordado assim. Qual vocês acham que é aqui? Quem você acha que é mais abordado aqui, dentre os três? Quem arrisca Os aí? vírus. Os vírus. É mais abordado? Não, não. Ixi, lascou, não sei não. Quem é mais abordado na microbiologia? Bactéria? Quem falou? A Mari? Mariana, né? Ah, tá. Por que, Mariana? Não sei. Não sei dizer. Ai. Eu acho que o número, não sei, é maior. Eu sei lá. Mais das pessoas doentes por bactéria. Não entendi muito bem sua resposta, não. Eu acho que os vírus, professor. Aborda mais os vírus. Os vírus? Por quê? Porque... Ai, como é que eu vou explicar? Lascou também de novo. Os vírus, porque, porque através da microbiologia você estuda medicações, né? Um antibiótico, estuda... Uhum. As vacinas são feitas do vírus, né? Então, através dos vírus, tem que ter a microbiologia para estudar, para fazer as medicações, né? Eu acho que é isso.
Mais alguém quer perguntar? Não? Entendi, Lohane. Hum? Mais alguém quer chutar aí? Quer responder? A Lili no Instagram tá falando bactéria. Lili, é Lili, não sei se é isso mesmo. Por que bactéria? Então, vamos responder logo, né? Que senão vai carrar muito aqui. Então, dentre as três, tem uma dos micro-organismos é mais abordado. E aí, esse micro-organismo é as bactérias. Glória a Deus, consegui te ver. São as bactérias. Em segundo, vem os fungos. E em terceiro, os vírus. Tá bom? Ixi, 3-0. Agora é o momento de errar, digamos assim, né? Agora é o momento de tentar, de conversar. Agora é a hora, né? Não pode errar na prova, né? Tá, Mas vamos lá. por quê, né? Primeiro, então, são as bactérias. Isso, Segundo, fungos. E terceiro, vírus. isso. Dentro na prática de um laboratório clínico, Aham. laboratório de microbiologia, o foco ele fica muito mais voltado aqui nas bactérias e nos fungos, entendeu? Vírus não é tanto assim comentado dentro de um laboratório de microbiologia, entendeu? Entendeu? Por quê? As bactérias, elas, pelo fato delas serem seres mais desenvolvidos, né, elas têm uma maior facilidade para crescimento. Nos meios de cultura, na identificação, elas têm um universo muito maior comparado com os outros. E também uma quantidade de doenças também, né? Microbiológicas. Os fungos, eles já ficam em segundo plano. Eles, assim, vou colocar numa proporção de exames que dá no laboratório, né, de micro. A cada, sei lá, 10 exames, 8 são bactérias e 2 são de fungos, que é, né, micológico, cultura de fungos, enfim. Está mais ou menos nessa proporção. O vírus, ele é muito pouco abordado em um laboratório de microbiologia. Por quê? O vírus, ele praticamente, eu acho que eu vou até comentar isso em alguns slides mais para frente, que o vírus, ele, para alguns cientistas, em algumas literaturas, ele sequer é considerado um ser vivo, entendeu? Então, assim, ele é uma estrutura que ela é muito difícil de ser identificada, de ser detectada. Então, até existem meios de cultura para identificação, para fazer um exame um pouco mais específico de vírus. Só que eles são muito caros, entendeu? Então, hoje, não compensa trabalhar em microbiologia a questão dos vírus, entendeu? O que se pesquisa muito em vírus, né, ele é mais pesquisado na imunologia, que na verdade não é o vírus, é o anticorpo dele, entendeu? É a nossa defesa contra os vírus, entendeu? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui no exame. A vacina da hepatite, por exemplo, o anti-HBS. Ele é um exame que a gente pesquisa o anticorpo do vírus, entendeu? Então, não é o vírus propriamente, é o anticorpo que é pesquisado em outro setor do laboratório, que não o microbiologista. Outro exemplo também, né, que pesquisa o vírus, é o HBsAg, né, que é também hepatite B. Então, nesse exame é pesquisado o vírus, né? E aí tem diversas metodologias que são utilizadas para identificar
esse antígeno, né? Antígeno é uma parte de um vírus. Não sei se, acho que eu tô falando meio rápido também, mas, assim, resumindo, no laboratório, na prática, é abordado tanto as bactérias, principalmente, e, em segundo turno, os fungos. Os vírus também são contemplados, como vocês podem talvez estarem observando, né, com a questão do coronavírus, é a identificação em biologia molecular, que é... Espera aí que no Instagram deu um negocinho aqui. Acho que vai voltar. Não sei. Que é a questão do coronavírus, né, na biologia molecular. Então, na biologia molecular, é pesquisado o vírus do corona. Então, isso causa acaba tornando o exame... Espera aí que o Instagram travou aqui. O seu vídeo está agarrando. Tá agarrando? Seu áudio tá ruim, tá horrível seu áudio. Você tá falhando. Estão ouvindo agora? Melhorou? Mas ainda tá um eco aí no seu... Assim, aqui tá saindo... Você tá cortando a voz, Gabriel. É a Cida. Uhum. Tem mais alguém que tá com áudio ruim? Bom, eu vou tentar seguir, né? Então, basicamente é isso. Gabriel, Oi. volta a explicar o que você estava explicando, porque falhou, eu não ouvi. Tá. Agora sim, agora está melhorando. Tá. Dentro do laboratório de análises clínicas, Uhum. existem esses 3 tipos de micro-organismos, né? Vírus, bactérias e fungos. Então, dentro de um laboratório de microbiologia, o principal micro-organismo que é estudado são as bactérias. Depois vem os fungos e, em último lugar, vem os vírus, entendeu? Os vírus, em especial, que eu estou comentando, eles não são pouquíssimo contemplados dentro da microbiologia. Eles são mais pesquisados em imunologia, por exemplo, que aí pesquisa o anticorpo, pesquisa a presença do vírus em outros exames, entendeu? E no exemplo agora que eu comentei, mais evidente, é o coronavírus, né? Que ele é pesquisado principalmente, né, na técnica de PCR, na biologia molecular, ou na pesquisa de anticorpos, que aí é o teste rápido, é pelo método de quimioluminescência. Então, essa pesquisa do vírus, apesar de ser um micro-organismo, ele não é tão contemplado dentro da microbiologia, dentro de um laboratório de microbiologia. Entendeu? É isso que eu comentei nesse slide. Entendeu? Entendi. Entendi, Gabriel. Tá, show, bacana. Então aqui, né, rapidamente, vou apresentar rapidamente o vírus, né, para vocês, né? Como eu disse na aula, no começo da apresentação anterior, né, o meu foco na disciplina não é tanto assim de falar de vírus, mas com essa crescente do corona, né, que gerou essa pandemia toda, né, o coordenador, né, o João, ele achou até procedente aumentar um pouco a questão das aulas de microbiologia e eu expandir, né, esse conteúdo dentro da aula. Mas então os vírus, eles, como eu falei agora há pouco, eles não são, por alguns cientistas, eles não são considerados sequer ser vivo.
né? Por quê? Alguém sabe por quê? Eles não são considerados como que seres vivos? Tem alguns cientistas que não consideram os vírus como seres vivos. Alguém sabe por quê? Será que é porque eles são vírus que não pode? Eu queria que saísse, É, Gabriel. Ai, ai. é, é, não é porque eles são vírus que eles não são seres vivos. Assim, tem que ter uma justificativa. Assim, comparando com as bactérias, com os fungos, por exemplo, que são micro-organismos, os vírus, eles têm, assim, uma pouquíssima riqueza de elementos dele, que compõem ele. Por exemplo, o vírus ele só tem uma membrana, muitas das vezes tem uma membrana, e dentro da membrana tem o seu DNA ou RNA, que é o material genético. Então, isso é muito pouco, né? Uma célula nossa, por exemplo, tem mitocôndria, tem núcleo, tem retículo endoplasmático, tem retículo Entendi. rugoso, entendeu? É uma complexidade muito maior Quero gato. do que uma célula eucarionte, por exemplo, entendeu? Então, o vírus ele não consegue se proliferar sozinho, se multiplicar. Ele precisa de uma célula hospedeira, ele precisa hospedar uma célula para exclusivamente ficar se multiplicando. Então, por conta disso, por ele não ter elementos básicos de estrutura, para alguns cientistas ele sequer é considerado um ser vivo, entendeu? E ele também é muito, muito, assim, comparando com as células, ele é considerado muito, muito menor em tamanho do que uma célula de uma bactéria ou de um fungo, tá bom? Uhum. Então, aqui algumas características gerais dos vírus, né? Eles não são células. Eles têm uma cápsula de proteínas, né? Uma membrana muito simples, e contém ácidos nucleicos, que é o material genético. Mas e as outras organelas? Cadê os outros elementos que compõem uma célula? Ele não tem isso. Ele não tem essa composição mínima de uma célula. Então, por isso que alguns cientistas e algumas literaturas não citam os vírus como seres vivos, né? Então, o vírus ele pode ter tanto um DNA como um RNA, ou ambos, né? Isso pode variar de acordo com o vírus com a estrutura de cada um. Eles não têm metabolismo próprio. O que é isso? Eles não conseguem viver e se multiplicar sozinhos, se proliferarem. Eles precisam de uma célula eles precisam invadir uma célula. Dentro dessa célula, eles invadem, eles tomam conta da célula, digamos assim, para exclusivamente se multiplicarem, entendeu? Então, eles acabam se tornando obrigatoriamente um parasita intracelular, porque eles entram dentro das células, eles usam a estrutura das células para se multiplicar, entendeu? Uhum. E eles são os causadores das viroses, né? São agentes infecciosos, né, que promovem as viroses, né, as patologias conhecidas aí, algumas, né, do nosso cotidiano. Vírus da HIV, varíola, coronavírus, gripe, né, são todos agentes, né, causados por vírus.
Então, o vírus, quando ele infecta uma célula, ele acaba se tornando um vírion. É um termo que é utilizado, né, na biologia quando o vírus infecta uma célula, qualquer que seja. E aí um detalhe também é que o vírus ele não sofre com a ação de antibióticos. Por quê? O antibiótico ele foi feito para agir contra bactérias, entendeu? Então, o vírus propriamente, ele não vai estar, o antibiótico ele não consegue atuar dentro das células, né, destruindo os vírus. O antibiótico ele é específico para os antibióticos para infecções bacterianas. E uma característica também deles, dos vírus, é que eles podem sofrer mutações. Né? O que é isso? Eles têm um material genético deles específico, né, elaborado, mas aí, por algum motivo, por algum acidente, pode ser um acidente, pode ser uma questão evolutiva, ele altera o seu material genético, né? E aí isso acaba se tornando um problema para a gente, né? Para seres humanos, né? Para o sistema imunológico, não só de nós, seres humanos, quanto de qualquer ser vivo. Porque o nosso sistema imunológico, ele aprende a se defender de um vírus. Vamos colocar assim. Se esse vírus promover uma mutação, o nosso organismo ele não consegue adaptar a essa mudança. Ele meio que começa a tomar porrada atrás de porrada desse vírus. Aí ele tem que desenvolver uma nova defesa, entendeu? Para que aí ele consiga, depois que ele conseguir uma defesa, aí o organismo consegue se defender desse vírus. Mas toda vez que ele sofrer uma mutação, o nosso organismo tem que criar uma nova defesa para combater esse vírus. E se ele não conseguir criar? Oi? Não entendi. E se ele não conseguir? O que acontece? Vai piorando. Se não tiver nenhuma forma de combater o vírus com medicamentos, né, alguma ação externa, algum medicamento, alguma outra questão, né, o corpo vai perdendo a guerra, entendeu? De defesa. Mas geralmente o que se observa é que para viroses, né, de viroses comuns assim, o corpo ele leva por volta de 5, 10, até 14 dias para criar uma defesa, entendeu? Mas, por exemplo, o vírus do HIV não tem cura, né? Por quê? Porque esse vírus específico, ele ataca as células de defesa da gente. Então, ainda não há uma cura para isso. O que existe hoje... Oi? E aqueles coquetéis que eles dão, eles combatem alguma coisa? Então, esses coquetéis que são dados para vírus, né, vírus da HIV, são para tentar diminuir a ação desses vírus. Entendeu? Eles atuam dessa forma, para tentar diminuir a ação deles. Não é um tratamento. Assim, não existe ainda uma cura exata, específica para HIV. Não existe uma vacina. Entendeu? Porque ele é muito dinâmico, ele vai alterando o seu DNA de uma forma muito improvável. Então a gente não consegue criar uma defesa enquanto ele não para, ele não para nunca, entendeu? De se alterar, entendeu? Na verdade, são administrados os retrovirais, né? Esse do HIV aí, as medicações são os retrovirais. Isso. Aí faz carga viral e controla o HIV pela carga viral. Isso. Esses retrovirais, a intenção deles é diminuir a atividade do vírus, entendeu?
mas eles ainda não é possível exterminar o vírus. Matar o vírus. Isso, exatamente. A gente Sim. consegue diminuir a ação deles. Eu já fiz muita carga viral no laboratório. Então, legal. Carga viral é tenso. Entendi. Então, assim... Mas tô chateada ainda que eu errei aí o negócio. Tô chateada. Foi? Tô chateada que eu errei o negócio aí. Que eu falei que era vírus. Mas tá valendo. Não, tá valendo. O importante é participar mesmo das aulas. Então, professor, em relação ao coronavírus, que ainda não se tem nem vacina, nem medicação nenhuma que combate o coronavírus, né? Uhum. Então, o coronavírus ele está enquadrado, então, um vírus ou bactéria? Vírus. Não, é vírus. Vírus. O que, né? sobre a questão do coronavírus, vamos abordar rapidinho, né? Eu tenho uma aula sobre coronavírus que é mais completinha e tudo, mas, assim, respondendo a sua pergunta, o coronavírus, o que acontece com ele? É um vírus novo, né? A gente não tinha uma defesa para esse vírus propriamente. Então, para quem acaba se infectando, não tem uma defesa já pronta, imediata, para combatê-lo, entendeu? Então, por isso que leva cerca de 14 dias que o organismo leva para combater. Só que tem, em alguns casos, que o vírus ele ataca de uma forma muito agressiva os pulmões. Sim. Então, esse tempo, por mais que tenha respiradores, por mais que tente fazer ventilação mecânica, ele acaba, o corpo não consegue aguentar o suficiente para criar, não tem tempo suficiente para criar sua defesa. Na verdade, a gente não tem anticorpos para ele ainda. A gente não tem. O corpo, a gente não tem anticorpos para ele. Sim, a defesa que eu cito são os anticorpos. Entendeu? Gabriel. Entendi. Gabriel. Oi. É a Cida. Eu fui no médico, eu passei mal, né? Aí o médico, eu tava com suspeito de coronavírus. Tá. E porque ele entrou com antibiótico de 500, 700 gramas, a amoxicilina. É certo que ele fez entrar logo com antibiótico? Olha, pode... assim, na teoria, o antibiótico ele é utilizado principalmente para agentes bacterianos, entendeu? Talvez pode ter algum outro fator externo que leve à necessidade de uso de antimicrobianos, entendeu? É porque eu tenho sinusite, aí eu falei com ele que mais era por conta da sinusite, não era nem por conta porque eu fiz um exame até hoje não saiu, se tiver que morrer já tinha morrido, porque ainda vai sair lá para 6, né? Você sabe, né? Prefeitura. E aí eu melhorei. Que bom. Isso que importa. Eu fiquei assim, Gabriel. Eu fiquei sem, assim, sentir cheiro das coisas. Eu tô sentindo assim, não tô sentindo o cheiro das coisas. Entendi. Assim, é um dos sintomas do corona, né? Mas é o médico que consegue fazer uma avaliação mais precisa, né? Fazer uma anamnese mais correta, entendeu? E mas eu acho que provavelmente você fez da prefeitura, né, algum teste rápido, algum teste de anticorpo, né? Isso. Então, aí, assim, demora um pouquinho mesmo para sair o resultado. Tá bom? Mas aquele teste é ruim, tá, Gabriel? Misericórdia. Qual que você fez? O do cotonete que eles enfiam no nariz. foi horrível. O cotonete? O cotonete, nossa mãe, olha, eu passei mal com aquele negócio, tá? Ainda mais que eu tava com sinusite, tava inflamado. Ai, você nem... Olha, eu chorei, tá? A coisa é ruim. Eu ainda não fiz eu ainda não fiz o teste, né, do SUAB.
né? Mas o que eu já escutei é que realmente é um desconforto muito tenso, né? É porque o cotonete eles colocam todo. Você imagina, meu nariz é pequenininho, né? Então foi quase na minha garganta. Eu comecei a fazer vômito, espirrei, é uma coisa estranha. Uhum. É porque esse é o local onde o vírus fica instalado, né? No nosso trato respiratório superior. Então é lá que tem que ir o cotonetezinho para ver se o vírus está ali mesmo, entendeu? É, mas eles tinham que usar um cotonete menor. Não, Bom, aí, assim, é complicado, né? Porque É complicado, Gabriel. entrar em detalhes maiores, né? Assim, mas, lógico, causa mas desconforto, eu os reconheço que suaves são causa. padrões. Mas, assim, de É momento, padrão tamanho, gente. Suave. assim, de momento que a gente tem de melhor é o PCR, entendeu? É o teste de biologia molecular. É o teste mais seguro de te dar um resultado 100% seguro, entendeu? Do que fazer um anticorpo, um outro tipo de teste, né? Porque a chance de ter falso positivo, falso negativo, em outros testes é muito grande. O PCR é o método mais seguro de fazer, entendeu? Tá bom? Respira. Oi? Mandei você respirar. Ah, respira. Tô respirando. É. Então aqui, gente, a estrutura dos vírus, né? De uma forma geral. Ele tem a cabeça dele, tem essa bainha contrátil, não sei se deixa eu colocar um ó, cabeça aqui, circulando, essa bainha contrátil e essas fibras proteicas, né? Esse é um tipo de estrutura. Já esse lado aqui é o mais comum, né, de ter o formato dos vírus, que é o quê? É esse envelope, né, essa membrana lipídica, né, que é muito simples, né? Algumas proteínas de ligações, chamado pepilômeros, e o seu material genético, que é são os ácidos nucleicos, que aí pode ser tanto DNA ou RNA. E aí alguns vírus têm também esse capsídio, né? Não chega a ser um núcleo, não é uma estrutura de um núcleo, é apenas uma fina envoltório que, que fica sobre, né? Que protege o núcleo, mas é muito, muito simples, entendeu? Então essas duas são as principais formas de vírus que nós temos. Então, sobre os vírus, né? Sobre o capsídio, né? O vírus ele pode ser icosaédrico, ou seja, ele pode ter envelope ou não, ou ser um não envelopado. Ele pode ter o formato helicoidal, que é o formato de hélice, e também ser envelopado ou não envelopado. E o vírus complexo, ele nunca, até o momento, né, as pesquisas de vírus, até o momento, não existem vírus complexos que sejam envelopados. E aí, quanto ao material genético, ele pode ter um DNA, e aí esse DNA ele pode ser uma fita simples ou uma fita dupla, assim como o RNA, uma fita simples ou uma fita dupla. Ou ele pode ter os dois, que é o DNA e o RNA ao mesmo tempo, que é um exemplo, o citomegalovírus.
E aí também tem outras classificações de vírus, né? Que é o retrovírus, que é, no caso, por exemplo, do Aedes aegypti, que é ele tem um RNA e ainda tem uma enzima que é a transcriptase reversa. É uma enzima específica para a produção dos vírus, da sua reprodução. Então, basicamente, o vírus ele tem essas formas de injeção, né? Então, ela pode ser tanto dessa forma, deixa eu botar aqui o mouse. Aqui nessa letra A aqui, ó. Ele pode ser injetado, né, que no caso é o vírus complexo. Ele entra na célula, ele se acopla, estão vendo aqui na imagem? Ele se acopla na célula e aí esse material genético ele desce para dentro da célula. Esse que está mais em rosinha aqui na imagem. E geralmente ele ataca mais as bactérias. Tá vendo? Já os vírus icosaédricos e helicoidais, eles podem fazer de duas formas. Seja por fusão do envelope ou por endocitose. Então, na fusão do envelope, o que é?